Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje é mais um papo mais reflexivo, mais interno, então pega aí o seu café, o seu chazinho, uma pipoca, né? Aquele momento. É um vídeo pra gente sentar e conversar com as amigas. O que fazer no dia mal? É um vídeo assim mais introspectivo, um vídeo aqui em que eu vou estar um pouco mais vulnerável pra você. Antes de começar o vídeo, eu queria me apresentar. Meu nome é Rafaela, se você é novo aqui no canal. Esse é o meu canal em que eu falo sobre vídeos reflexivos sobre a vida. E eu também sou cristã e eu gosto de trazer um pouco da minha fé também pros meus vídeos. Eu espero que... Eu gosto muito quando vocês interagem, também contam as experiências de vocês, ou então agregam em pensamentos que a gente tem aqui. Curtem o vídeo, compartilhem, é muito importante pro meu canal, pra eu crescer. Tô muito feliz de estar aqui gravando pra vocês. Então, vamos pro vídeo. Há uns dias atrás eu estava muito triste, né, por algumas coisas que tinham acontecido, um pouco frustrada, um pouco desanimada. E todo mundo tem esse dia, que é o dia mau, aquele dia que a gente chega no fundo do poço, em que a gente fica triste. Nesse dia eu comecei a escrever, né, porque como eu falei, né, todo mundo tem um dia mal, mas nesse dia em específico eu senti que foi diferente, porque eu senti que eu estava mais consciente, mais madura sobre aquilo que eu estava sentindo. E eu comecei a escrever porque eu não queria esquecer a sensação que eu estava tendo naquele momento, né, era um momento muito difícil em que eu chorei bastante, foi muito difícil o dia pra mim, mas eu não queria esquecer daquela sensação. E aí eu comecei a escrever. Escrever é muito bom, gente, porque traz muita clareza para aquilo que a gente tá sentindo, sabe? Faz a gente entender o que a gente tá sentindo, faz a gente olhar, ter uma nova perspectiva, porque você para pra pensar, você não só sente, você para pra pensar. Então, recomendo bastante no dia mal, né? Você parar um pouco e escrever aquilo que você tá sentindo, tudo que você tá sentindo. E ali, como eu falei, eu percebi que eu tava em um dia mal, mas era diferente. Eu tava sentindo algo diferente, né? Eu tava mais consciente, mais madura. E no momento em que as lágrimas desciam, não era como se... Não era uma coisa ruim. Era como se estivesse trazendo alívio, né? E esse ano eu até brinco, que acho que esse ano foi o ano que eu abracei os meus divertidamente, porque eu me permiti sentir muita coisa. E quando eu falo sobre isso, de você se permitir sentir as coisas, é porque eu vejo que não só, né, as pessoas, eu também já fiz muito isso, a gente tenta fugir da dor, a gente tenta fugir do sentimento de tristeza, do sentimento de frustração. Muitas pessoas fogem com vícios, né, em bebida, em drogas. As pessoas tentam fugir com distrações no dia a dia, seja bebendo, seja nas redes sociais, assistindo. A gente tenta fugir de alguma forma, saindo, conversando com outras pessoas, mas a gente não se permite sentir a dor. A gente não se permite sentar por um momento e sentir aquela dor e chorar. Muitas vezes as pessoas chegam no fundo do poço, elas chegam num momento assim, que é o último recurso, e aí ela para pra sentir a dor. E aí nesse dia eu parei pra escrever sobre tudo que eu tava sentindo, e eu cheguei à conclusão de que a dor precisa ser sentida. Parece óbvio, mas não é óbvio para as pessoas, e o óbvio precisa ser dito. A gente precisa parar para sentir a dor, ela precisa ser sentida. Nesse dia eu gosto muito de filosofia também, e nesse dia eu tava ouvindo um pouco da professora Lúcia Helena Galvão, não sei se vocês já ouviram falar. Se não, gente, procurem, porque ela é maravilhosa. E eu tava ouvindo, né, como eu falei, eu amo filosofia, eu tava ouvindo um pouco, e ela falou algo que... E foi um dia assim, que tava um dia chuvoso, meio nebuloso, eu tava sozinha. E ela falou algo, né, eu procurei alguma coisa sobre isso, né, sobre dias maus, e ela falou uma coisa que eu guardei, assim, pra mim, pra vida, que é a beleza até na tempestade, né, a tempestade, vocês já pararam pra olhar quando tá aquele dia chuvoso, com vento, né, aquela chuva, é assustador, mas a beleza naquilo, a beleza, por mais que seja assustador, sabe quando o mar tá revolto? É lindo. A natureza é linda. E mesmo que seja assustador, você consegue observar beleza naquilo. E da mesma forma, a natureza ela tem muita sabedoria. Se pararmos, né, na Bíblia, Jesus ele trazia muitas das coisas ali do cotidiano, né? Tem muitas coisas que falam sobre a natureza, né? Sobre os passarinhos. Sobre a natureza porque ela realmente tem muita sabedoria e nos ensina bastante. Você parar e observar, você vai ver quantas coisas. E uma coisa que eu aprendi, que a professora Lúcia Helena Galvão falou nesse dia, era que a natureza, ela segue as leis da natureza, né? Ela segue, ela não tem vontade própria. E nós não seguimos as leis da natureza, né? Ou seja, quando nós estamos tristes, como eu falei, a gente tenta fugir com distrações. É muito pior porque a gente fica ali nas redes sociais e as redes sociais acabam
estão se tornando cada vez mais tóxicas, né? Porque a gente acaba se comparando e às vezes a gente não tá num momento bom e a gente fica ali rolando, scrollando a tela e a gente começa a ver a vida perfeita das pessoas e parece que a nossa vida tá um caco, tá? E a gente não sabe o que a pessoa também tá passando, né? Então, eu até recomendo muito nesse final de ano, eu fiz isso, né? Eu desativei as minhas redes sociais, né? O meu Instagram, porque é um momento importante pra você, principalmente quando você não estiver bem, gente, evite ficar nas redes sociais, porque a gente vai ver ali o palco da vida das pessoas e às vezes não é tudo aquilo. E a gente acaba se comparando, todos nós nos comparamos, porque nós seres humanos é a nossa forma de ser, né? A gente para e olha, a criancinha, desde quando a criancinha tá aprendendo, ela vai aprendendo porque ela vai olhando, observando o adulto e ela vai comparando aquilo que ela tá fazendo com aquilo que o adulto tá fazendo. Então, assim, a gente não tem como não se comparar, a gente se compara. Evite as redes sociais nesse momento que você tiver mal, que você tiver triste. E aí eu percebi que conforme eu ia chorando, o alívio ia vindo, e uma clareza, uma consciência vindo. De uma forma muito madura de saber que não é porque eu chorei, não é porque eu permiti sentir a dor que os meus problemas estão resolvidos. Eles ainda estavam lá. Né, no dia seguinte, naquele momento, ainda estavam lá. Mas eu estava mais consciente, eu estava de maneira mais... Eu parei pra olhar, assim, e sentir, respirar e saber que, cara, vai ficar tudo bem. Não é a sua identidade, é uma situação que você tá vivendo. E aí, tal como a natureza, que segue as leis da natureza, a gente precisa sentir também, a gente precisa seguir aquilo que a gente sente, né? Tem um filósofo que se eu não me engano, eu vou colocar aqui o nome, mas se eu não me engano é o Heráclito, eu acho que é Heráclito, que ele fala da dualidade, né? Se não existisse a dor, você não saberia o que não é a dor. Se não existisse a tristeza, você não saberia o que é a felicidade. Ou seja, a gente só sabe o que é bom quando a gente experimenta o ruim. E os dias de tempestade, eles são necessários para que a gente experiencie também os dias bons, que eles também vão vir na nossa vida. E ali eu parei para pensar que pela primeira vez eu me permiti não ter todas as respostas, porque realmente eu não tenho, de fato eu não tenho todas as respostas. Eu não preciso controlar tudo na minha vida o tempo todo e achar que eu tenho que resolver, porque de fato às vezes eu não vou conseguir resolver naquele momento. E às vezes eu só preciso parar, respirar e sentir aquilo que eu tô passando, sabe? Isso é muito importante também. E outra coisa também que é muito importante, porque a gente tem um ego e a gente quer acertar o tempo todo, a gente quer fugir dos problemas, mas é muito necessário a gente se permitir errar, se permitir ser visto errando, porque eu acho que quando a gente se permite ser visto errando, a gente queima uma ponte de perfeição que não existe. E a gente se permite ter uma vida mais leve e fazer as coisas e dizer, olha, eu não tenho todas as respostas agora, mas eu estou tentando, né? Eu estou vivendo a vida pela primeira vez também, assim como você. Então, eu tô tentando, eu tô me permitindo, eu tô errando. Gente, vocês não sabem a gambiarra que tá aqui pra eu conseguir gravar esse vídeo. Meu celular descarregou. Mas ele vai ser concluído hoje. E eu só queria dizer que se permita sentir a dor que você tá sentindo. Se permita ter o seu dia mal. Tá tudo bem. Você não precisa ter todas as respostas o tempo todo. Se permita sentir, se permita se despir do seu não saber, sabe? Se permita se despir do seu não saber, se permita se despir do seu ego. De que você falhou e que não deu certo e que tá tudo bem. Você pode tentar de novo, você pode se permitir sentir a dor pra olhar a vida por uma nova perspectiva e tentar novamente. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui no vídeo algo que vocês queiram compartilhar. Comentem aqui, me falem se vocês gostaram do vídeo. Eu quero muito que vocês também coloquem sugestões aqui nos comentários. Isso é muito importante. Se vocês acham que esse vídeo pode servir pra alguém que esteja passando por algum momento, compartilhem também, compartilhem com as pessoas. É muito importante, ajuda o meu trabalho e pode estar ajudando um amigo seu também. Então é isso, gente. Um beijo e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.